De quem Ele é e unicamente sobre isso. Não são certezas sobre as coisas que Deus quer que a gente tenha, mas é sobre a certeza de quem Ele é, de que Ele está conosco, que Ele quer que a gente tenha. Então, quando você canta isso, que Ele te ama, que isso seja mais que uma frase, que isso seja mais que um momento litúrgico, mas que isso seja a oração do seu coração, grato por saber que isso é real na sua vida, que isso é verdade na sua vida. E se de repente isso ainda não é real na sua vida, repita isso, até que o Espírito Santo tenha espaço no seu coração, para que você tenha certeza disso. O amor de Deus está sobre você, o amor de Deus está sobre sua casa, sobre sua família. O amor de Deus está sobre sua vida. Não são as circunstâncias que diz como você está caminhando, mas é o seu Deus que diz como você vai caminhar. E é com Ele, é garantido por Ele que você vai continuar caminhando. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso quando você canta que Ele te ama. Você não está falando de um sentimento, mas você está falando de um Deus supremo, soberano sobre todas as coisas, que se movimentou no tempo para vir e provar e mostrar para você o tamanho do amor dele. Por isso não há espaço para perder tempo com aquilo que sentimos, com aquilo que queremos saber, pois podemos apenas pensar e ter certeza que Ele nos ama e isso tem que nos bastar até o fim.
E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Nós vamos orar mais uma vez. Olha, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as questões que têm tirado o foco de Deus na sua vida. Eu não sei quais são as nuvens que têm estado sobre a sua cabeça e têm encontrado lugar aí na sua mente e têm ofuscado a glória de Deus que brilha e raia de forma tão forte nas nossas vidas. Há uma música do Kleber Lucas que diz o seguinte: eu sei que muito além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Sabe, queridos, o sol da justiça não deixou de brilhar porque o nosso problema está batendo a porta. O sol da justiça não deixou de brilhar porque a nossa vida se encontra em algumas posições que nós não temos mais esperança ou força. O sol da justiça continua brilhando, e é nele que nós estamos focados nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, e que o Espírito Santo de Deus venha falando ao seu coração, como já tem falado desde o início dessa adoração. Deus e Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos, celebrado o teu nome, de engrandecer o Senhor nessa noite, ó Pai, de adorá-lo, o Senhor que é o único digno de louvor e de adoração. Pai, obrigado, porque o nosso coração se enche de alegria ver crianças te adorando, Pai. Que o nosso coração também, como adultos, possa ser como de uma criança, porque o coração de uma criança, assim como o Senhor diz, que delas são o reino dos céus, nós queremos ser também como uma criança que descansa nos seus braços, Jesus. Nós queremos ser de fato como uma criança, não uma criança mimada ou uma criança rebelde, não uma criança sem educação, não como uma criança sem limites. Nós queremos ser uma criança que aprende do Senhor, que entende do Senhor, que cresce com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe dessa forma, Pai.
Que o Senhor fale aos nossos corações desse jeito, ouvindo da Tua voz e sentindo da Tua presença em nós. Pai, seca do nosso rosto toda lágrima. Tira da nossa mente, ó Deus, toda palavra contrária. Tira, ó Deus, do nosso coração toda a raiz de amargura, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nessa noite seja uma noite de transformação, Pai, a começar por mim. Que eu possa, ó Deus, me colocar numa posição e deixar o Senhor transformar a minha vida. Assim também eu clamo por cada um que aqui está. Senhor, eu não sei as suas lutas, eu não sei o que eles passam, mas sei que o Senhor os conhece. Que o Senhor os conhece antes mesmo deles saberem o que é vida, o que é nome, o que é crescer. O Senhor conhece, ó Pai, ainda quando eles eram informes no ventre da mãe deles. E antes que isso houvesse, o Senhor já tinha escrito o nome deles no livro da vida, Pai. Porque o Senhor é de eternidade a eternidade. Porque o Senhor conhece a nossa vida, a nossa história e conhece o nosso final. O Senhor já nos colocou numa posição de glória, na glória futura que há de ver. Pai, por isso tudo aquilo que tem tirado a alegria do Teu povo em Te adorar, tudo aquilo que tem tirado o nosso coração em estar contrito na Tua presença, tudo aquilo que tem ofuscado a alegria da salvação em nossas vidas, caia por terra em nome de Jesus. Que nessa noite seja noite de avivamento, que nessa noite seja noite de renovo, que nessa noite, ó Pai, seja noite de transformação, vem curando, vem restaurando as nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. A gente vai orar também mais uma vez, mas agora a gente vai agradecer aos senhores. Quem pudesse ver as luzes para a gente e apagar as laterais. Essa luz lateral ela esquenta bastante. A gente não está podendo usar o ar. Olha o breu. Valeu, você. Cadê a Heleninha? Cadê? As crianças já saíram. Volta, criança. Volta, criança. Cadê a criança? Já saiu tudo? Todos. Cadê a Helena? Vem cá, Helena. Vamos lá para a sua vida. Volta, criança. E Helena fez aniversário ontem, a mocinha. Hoje é aniversário da amiga também, a mocinha. Amanhã é aniversário da Ângela, a mocinha. É amanhã, né, Trigo? Só a mocinha fazendo aniversário. Vamos orar agradecendo. Você pode estender suas mãos para cá? Deus Pai, obrigado. Obrigado pela vida da Helena. Completou mais um ano de vida, Senhor. Que essa criança continue crescendo em graça e conhecimento da Tua presença, trazendo alegria cada vez mais para cada um de nós, ó Pai, em especial dos seus pais. Que o Senhor continue abençoando a vida da Tua filha. Que todos os sonhos, planos, metas que o Senhor tem para ela sejam concretizados. Cada vez mais o Senhor se revele a ela e ela se incline ao Senhor, Pai. Em Te adorar, em Te conhecer, em servir ao Senhor, Pai. Seja com a Helena. Nós repreendemos todo e qualquer tropeço, toda e qualquer servidade do maligno na vida da Helena e declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Também colocamos a vida da minha em Tuas mãos, ó Pai. Seja com Tua filha. Pai, que todos os sonhos, também metas e planos, aqueles, ó Deus, que ainda não foram concretizados na vida da Tua filha, que sejam em nome de Jesus. O Senhor a conhece, o Senhor a conhece mais do que ela mesma, Senhor. Ele sabe o que é o melhor para a sua vida. Seja com a minha. Seja também, ó Deus, com a Ângela. Nós Te agradecemos pela vida da Tua filha. Obrigado pela oportunidade que nós temos de servirmos juntos, de conhecê-la aqui, assim como toda a sua família. Com a Duda, com a Gigi, Senhor, abençoe em tudo e em todo tempo. Obrigado, Deus, por essa família abençoada. Obrigado pelo dia que nós temos de celebrar vida. Ó Pai, sabemos que muitos choram. Sabemos que no nosso tempo muitos estão enlutados. Mas nós Te louvamos porque mesmo em meio às lutas, o Senhor tem nos dado momentos de alegria em celebrar vida e vida em abundância no Senhor, Pai. Obrigado. Mais uma vez nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. Meus irmãos,
partir de amanhã, nós não teremos mais o culto presencial até o dia 31. Todo o estado de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, as igrejas foram proibidas pelo governo do estado de fazerem seus cultos presenciais. E a gente sabe, irmãos, que existem os exageros. É ou não é verdade? Vocês têm acompanhado as TVs aí, não tem? Tem muita gente falando assim, estão tirando o direito dos evangélicos de se reunir. É inconstitucional isso. É inconstitucional. Direito de culto. Mas nós estamos vendo também muitos evangélicos fazendo errado. E às vezes nós também nos pegamos fazendo algumas coisas que não deveríamos fazer. Por estarmos juntos aqui, né? Está todo mundo próximo, e a gente às vezes não encara a doença com toda a seriedade que deveria, e aí a gente vê toda a politicagem que acontece em torno disso, e o nosso coração se revolta, e aí a gente vê que muitos estão perdendo o seu emprego, muitos estão perdendo as suas economias, e que tempo difícil que nós temos vivido então no nosso país e no mundo. Como diz, há os exageros, há aqueles que agem de forma errada, mas há também aqueles que não fazem o certo como igreja. E nós resolvemos seguir então a recomendação do Estado. Antes nós estávamos decidindo seguir a recomendação do Estado. Estávamos discutindo a respeito disso na diretoria da igreja. Várias ideias sobre isso, mas aí veio esse novo decreto impedindo qualquer forma da gente pensar sobre se é melhor ou não fazer. Veio nos proibindo de realizar. E isso que é um problema muito grande. Isso é inconstitucional. O direito para a gente decidir se poderia ou não ter culto teria que ser da igreja, da liderança, da consciência dos pastores, né? Da consciência da comunidade, como uma comunidade de fé profética que expressa o reino. Deveria ser um direito das lideranças evangélicas. Tiraram o direito disso e colocaram isso para o Estado. Isso é um problema muito grande, hein? Quando o Estado começa a mandar na igreja, começa a ter essa mistura, é um problema muito grande. Por isso que a gente precisa orar. E um outro problema grande é quando a igreja quer ser o Estado, que também acontece. Pastores querendo ser líderes e tal, políticos. Mas eu não queria falar disso aqui muito tempo, senão eu vou ficar fazendo campanha, né? E não vou fazer campanha para ninguém que vocês gostam ainda. Isso que é a pior parte. Vai falar, não vou falar dele. Não tem como também. Então, querido, vamos orar. Vamos continuar orando. Para que o nosso tempo seja transformado pelo poder de Deus. Porque quando não há esperança, nós encontramos a fonte de toda a esperança para as nossas vidas, que é o Senhor. Quando não há remédio, nós temos um médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Quando não há alegria, nós temos a fonte de toda alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então não há caminho sem soluções para quando o assunto se refere ao Senhor. Aqui a gente pensa, está tudo perdido. Se for desse plano, realmente. Mas a nossa esperança não está aqui, não está em homens, não está em carros, nem em cavalos. A nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 49. Verso de número 22. Gênesis 49, verso de número 22. A partir do verso 22, estivesse bem atento a esse próximo passo que nós estamos chegando, essa próxima história do povo de Israel, para a gente entender um pouquinho de Páscoa. Como eu disse, o projeto nosso de continuar os textos até chegar ao motivo de Páscoa não está diferente por causa dos cultos que vão ser somente transmitidos de forma online. Não está diferente o projeto. Nós vamos continuar falando a respeito de Páscoa. E agora a gente precisa entender um pouquinho de como que a nação de Israel, os
Jacó, não é o João, Jonas e Helena, né, Jacó? Os filhos de Israel foram parar no Egito. O que aconteceu? Eu sei que vocês já viram os treinamentos lá da Record. Se vocês viram com calma, vão entender que tem um monte de coisa lá que não tem, coisa que não tem lógica nenhuma, só produção. Eu sei que vocês já viram vários filmes, Charlton Heston, né? Heston, esse Charlton Heston, não sei falar. Só eu que sou velho, meu Deus do céu. Fazendo aí os 10 mandamentos, mas a gente vai entender um pouquinho mais de um plano salvífico. Nós vamos ver que a manifestação da graça já acontece inclusive aqui. Então vamos lá, verso número 22 é a bênção que Jacó, que Israel, né, que teve o seu nome mudado de Jacó, enganador, olha que coisa, hein? Aquele que enganava, para Israel, pai de grande nação. Então, o Jacó um dia comentou para a gente que tinha um amigo dele da Assembleia de Deus que não chama ele de Jacó. É verdade. Quando ele não falar Israel, é verdade, você não contou? Eu não podia fazer isso aqui no culto, mas estou contando, é uma piada boa. Ele é Israel. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né, irmão? Vamos lá. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, os arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó. Note que o poderoso na minha versão é em letra maiúscula, então está falando do próprio Deus. Pelo nome do pastor, novamente, letra maiúscula. A rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos de fertilidade e de fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. E aí depois tem a bênção de Benjamim, o caçula, e aí depois a gente vai ver que Jacó vem a morrer. Querido, mantenha sua Bíblia aberta aí, a gente vai falar um pouquinho da história. Bem, Abraão, pai de grande nação, não tinha gerado filhos ainda, tem um filho com a escrava Agar, né? Sara fala para que ele tenha filhos então com a escrava, porque esse filho da escrava seria dela, já que ela na velhice não dava luz. E Abraão teve um filho chamado Ismael, mas teve um outro filho chamado Isaac. Nós falamos disso no domingo passado. Abraão vai então agora, numa palavra de Deus, para que vá sacrificar Isaac, o filho da promessa. Lembra disso? Eu não sei se, como o Caio Fábio uma vez falou, não sei se foi esse momento da faca, do cutelo, que traumatizou Isaac, porque daí em diante Isaac foi o cara mais pacato que a gente já ouviu falar. Você não vê mais nada falando dele sobre algumas coisas da Bíblia. Você vê que até para casar, Abraão ficou olhando assim, mas ele é o filho da promessa, o cara está com uma idade avançada, e nada de casar. Que promessa é essa, né? Aí manda Eliezer, não é isso? Não é Eliezer? Manda Eliezer na casa lá da sua família, para buscar uma mulher de lá. Uma mulher que jurasse com a mão debaixo da coxa, e aí isso fica dentro da história do povo de Israel. Quando há um juramento com a coxa, tem todo um simbolismo. Por quê? Porque jura com a mesma intensidade que estivesse adorando ao próprio Deus. É um juramento feito, uma aliança feita com a mesma seriedade que estivesse prestando culto a Deus. E aí, provavelmente, como diz o Hernando Dias Lopes, foi amor à primeira vista, porque Isaac não foi lá para ter nenhum tipo de relação, né? Nenhum tipo de corte, nenhum tipo de noivado. Ele ficou lá em casa, ficou na sua casa esperando. Deixa que o moço vai lá e vai trazer uma mulher bonita. Mas deve ter sido bonita, pelo menos. Quando chegou, ele a pega, leva para sua tenda,
e tem uma relação com ela, e eles casam e geram 2 filhos. Geram 2 filhos. Quais eram os filhos? Esaú e Jacó. Os 2 filhos de Isaac eram Esaú e Jacó, e houve uma promessa no ventre da sua mãe, houve uma promessa no ventre de Rebeca, dizendo que dos 2 seria uma grande nação, mas que o menor seria superior ao maior, ao mais velho. E aí quando nasce, Esaú nasce na frente, ele é o mais velho dos gêmeos, mas quando ele está saindo, Jacó já sai segurando o seu pé, o seu tornozelo ali. Nem para isso ele quis abrir mão, o bebê já nasce segurando o outro. Sabe qual é o problema? O problema é que, assim como Jacó amava mais a José, porque era filho da mulher a qual ele amou de fato, Raquel, a mãe dele fez algo que dividia ainda mais os irmãos. Você sabe aquele ciclo que a gente tem, traz para a nossa vida, que tem que ser apagado? E aí começa a repetir as mesmas coisas? Jacó não quebrou esse ciclo. Porque a mãe dele tinha um amor maior por ele. E o pai, Isaac, tinha um amor maior por Esaú. O que isso gera nos irmãos? Fala aí, meu irmão, você conhece o que gera no irmão? Você fala mais ou não, mas aquele irmão lá, aquele menino é melhor. Que cara inteligente. E o outro não presta. O que gerou no coração deles? Cara, cresceu a rivalidade entre os 2. Ao invés de ter unidade de irmão, cresceu a rivalidade. Um era o bom para a mãe e o outro era o bom para o pai. E aí Jacó, ele rouba a bênção do seu irmão, rouba a primogenitura, ele vende, Esaú vende essa bênção por um prato de lentilhas. Os irmãos sabem, depois foi inclusive. E aí Abraão vai lá e abençoa Jacó. A moda de Jacó tem que fugir da presença do seu irmão, e o seu irmão quer matá-lo. Vai vendo o tamanho do problema. E aí ele vai para a terra da sua mãe. Chega lá e ele conhece a sua esposa, mas ainda não podia casar com ela. Ele vai trabalhar para o seu tio Labão. Seu tio Labão era um homem muito rico, e Jacó começou a trabalhar para o seu tio para poder então casar com Raquel. Só que lá ele trabalhando durante 7 anos, Labão o enganou. Aquele que era o enganador foi enganado. Na noite de núpcias, no dia ali do casamento, quem casou no lugar foi a irmã. Foi Lia. Porque Lia era mais velha. Lia tinha que casar primeiro. E quando ele acorda, ele não vê a Raquel que ele tanto amava, mas vê Lia. E aí ele vai até Labão, pede de fato a sua esposa, e aí ele trabalha mais 7 anos para o seu sogro, para então casar com Raquel. Então o que acontece? Acontece que Jacó tinha uma promessa. Deus prometeu que ele seria uma grande nação. Deus prometeu que ele seria um grande povo. E então, mesmo em terras distantes, ali morando com seu tio, ele prosperou. Ele enriqueceu. Ele cresceu tanto financeiramente e virou uma potência tão forte que o seu sogro Labão, que também era seu tio, irmão da sua mãe, fica com ciúme dele. Seus filhos também com ciúme. E aí Jacó faz o quê? Foge da presença do tio num dia à noite, junta a mulher, junta a criança, papagaio, cachorro. Já mudou a noite, irmão? Eu já mudei a noite. Você sabe por que eu mudava a noite quando criança? Que eu acho que minha mãe tinha vergonha da população ver os móveis. Você sabe que ia ser pobre, né, irmão? Eu também sei. A gente mudava a noite. Já viu isso, velho? Nunca viu? O cruzeiro era assim. Mudava a noite, caminhõezinhos abertos. Só que no caso dele, ele mudou a noite. Saiu ali daquela presença para fugir de fato do sogro. Rapaz, a ira foi tão grande que o sogro quer ir matá-lo. Deus cega, Deus muda a história, Deus faz com que Labão não encontre Jacó, para que então não tenha uma desgraça maior. E Jacó depois consegue fazer as pazes com seu sogro. E nessa
vida caminhando, estou tentando resumir, irmãos. Se você. É uma história muito legal, tentando resumir aqui. Depois seu sogro até dar alguns conselhos para ele. E aí Jacó aproveita e casa ainda com mais 2 concubinas. E tem vários filhos. Rubem, Judá, tem vários filhos. Mas a que ele amava tanto não gerava, que era Raquel. Um dia Deus abriu a madre de Raquel e gerou um homem chamado José. E esse José, Jacó, tinha um carinho e um apreço muito grande por ele. Depois de algum tempo, essa mulher a qual ele amava tanto gerou um outro bebê. O nome desse bebê era Benjamim. E Raquel morre quando estava dando a luz a Benjamim. O que Jacó fez? O carinho e o amor que ele tinha por Raquel, ele dispensou para José e para Benjamim. Todo o amor que ele tinha, ele deixava mais com José e com Benjamim. Ele dá uma túnica nova para José. Algo que os irmãos nunca tinham vestido. José tinha uma roupa que os irmãos nunca tiveram. O que isso gerou no coração dos irmãos? O que gerou em Jacó e Esaú? Inveja, ciúme, não gerou? Jacó continuou fazendo a mesma coisa com os filhos. O que gerou no coração dos outros irmãos? Inveja, ciúme. Gênesis capítulo de número 37, verso 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos tiveram inveja. O verso número 11 vai dizer assim: seus irmãos o invejavam. A primeira lição que eu vejo nesse texto, apesar que a gente quer falar de Páscoa, mas é necessário falar isso, irmão. Ódio, ciúmes, inveja são destrutíveis no nosso coração. Querido, não tem essa de inveja santa, não. Tá bom? O pastor Elias está me escutando aí online. Não tem essa de inveja santa. Se é inveja, eu desejo. Se eu desejo, não é uma vontade de prosperar e ter aquela bênção que seja, se eu acho que aquilo é uma bênção. Não, eu quero aquilo. É aquilo que eu quero para mim. Repreenda isso na sua vida, irmão. Fica feliz com a bênção do outro, mas não é inveja. Não gere esse sentimento no seu coração. Quebre esse ciclo de amargura, de ódio e de tudo mais. Não deixe que você deixe se alimentar por isso. Não se perca nessa relação de inveja, porque a inveja é destrutível. A inveja faz com que as pessoas cometam coisas que não deveriam. Os irmãos tentaram matar José, tiraram suas vestes, jogaram ele numa vala. Lá ele ficou gritando num poço fundo, pedindo ajuda dos irmãos, falando: pelo amor de Deus, me tiram daqui. Só que José, por sua vez, sabendo tudo que os irmãos tinham por ele, ele ainda falava mais, falava a respeito dos seus sonhos, falava a respeito daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, falando que os peixes se dobravam diante da sua presença. Depois ele viu o sol e a lua e as estrelas se curvando diante dele. Aquilo gerava ainda mais ódio no coração dos irmãos, porque os irmãos lembravam de toda a indiferença do pai e olhavam para José dizendo: ué, o que você está querendo dizer? Está querendo dizer que nós todos vamos nos prostrar diante de você? Você vai ser maior que o nosso pai? Você vai ser rei entre nós? E aí, por causa de algumas marcas que nós tivemos na nossa vida, nós não permitimos que pessoas cuidem de nós. Nós não permitimos que pessoas até mesmo nos pastoreiem. Por decisões erradas de homens atrás, hoje homens íntegros não conseguem pastorear o povo de Deus. Não deixe que essas marcas continuem na sua vida. Repreenda isso em nome de Jesus. Deixe-se permitir ser cuidado, ser amado. Deixe-se, permita-se viver um novo de Deus na sua vida, querido. Rubem, o irmão mais velho, teve um plano de tentar devolver José para o pai, levá-lo com vida.
Mas não, os irmãos queriam matá-lo. E aí Judá teve uma ideia. Matá-lo não vai adiantar. Matá-lo vai fazer com que o amor do nosso pai continue ainda por ele. Vamos falar que ele morreu, vamos levar lá e tal, mas e a gente? Como é que a gente vai ficar com as marcas desse sangue nas mãos? Vamos vendê-lo por escravos. Vamos vendê-lo como escravo. E ele foi como escravo no Egito. Quando ele chega no Egito, escravo, ele assume a casa de Potifar. E quando ele assume a casa de Potifar, ele ali como um escravo passa a ser um governante, um mordomo. Em um determinado momento na sua vida, a esposa de Potifar chega até ele e quer ter relações com ele. Ele jovem, provavelmente aqui ele tinha os seus 20 anos, um pouquinho menos, 17, 18, 19 ali no máximo, se ele foi vendido com 17 anos. Ele era formoso, só que a Torá vai nos dizer que talvez ele não fosse um formoso natural. Ele já tinha aderido às práticas judaicas, ou melhor, às práticas egípcias. Já pintava os olhos, já fazia permanente no cabelo. Sabe o caixinha? Década de 70 os homens faziam isso, você acredita? Época da discoteca, fazia lá os caixinhas, com os olhos pintados, com aquelas vestes. Provavelmente também já se depilavam, né? Tinha que ser todo liso, judeu, egípcio. Bem, no nosso tempo é igual esse menino que está aí na internet, entendeu? Na minha época não tinha isso. Quando eu era criança, padrão de beleza era outro. Agora, as meninas falam de padrão de beleza, eu fico abestado, como diz o Tiririca. Meu Deus do céu, como que isso é padrão de beleza? Vai entender, né? Deus sabe. Então, queridos, num determinado momento, a mulher de Potifar tenta atraí-lo para uma emboscada. E ele deixa suas vestes e foge. Só que o que acontece? Quando ele é levado diante de Potifar, questionado, a mulher tinha invertido a história. E ao invés de ele ter sido atacado por ela, ela disse que foi ela que foi atacada por José. José é preso. E é interessante que o texto vai nos destacar dizendo que José teve toda a calma, toda a tranquilidade. Ele não brigou. Ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Ele corre daquela situação, ele foge da presença daquela mulher. E ele é levado agora para uma prisão. Nessa prisão ele começa a ter destaque na prisão. Porque é impressionante, mais uma fala do Hernandes Dias Lopes, aonde José punha a mão, Deus abençoava. Até naquele cárcere, lugar sujo, lugar onde o cárcere e o cárcere privado não era uma cadeia normal, era onde os dejetos, tudo aquilo que os homens tinham, ficavam por ali. Imagina viver naquilo, imagina a cabeça desse jovem, né? Eu saí da casa do meu pai, eu tinha um grande sonho, falaram que eu seria grande, agora eu estou nessa situação. Vendido como escravo agora na cadeia, e na cadeia vivendo uma situação dessa. Mas aí ele teve a oportunidade de interpretar dois sonhos. O primeiro, do copeiro do rei, e o segundo, do padeiro do rei. E ele foi muito fiel naquilo que ele teve da revelação do Senhor sobre o sonho. E exatamente o que aconteceu, o copeiro voltou para a casa do faraó, e o padeiro foi morto. Só que José diz o seguinte para ele: olha, lembra-te de mim diante do rei. Segunda coisa que eu queria dizer para você, irmãos, sabe, às vezes a gente confia muito em gente, em pessoas. Fulano de tal vai resolver um problema para mim, pode ficar frio. E aí a gente tem decepção com fulano de tal. Quando a gente coloca as nossas esperanças em homens, nós somos desapontados, porque é isso que o homem faz conosco. Quando a gente coloca todas as nossas fichas e esperanças, agora nós temos um Salvador, vai mudar? Não vai, porque vai nos decepcionar em determinado momento ou outro. Uma liderança vai nos decepcionar em determinado momento ou outro, mas você não pode deixar que isso mude o seu coração. Imagina José pensando assim: olha, você falou, rapaz,
eu interpretei seu sonho. Você está lá diante do faraó todos os dias, você me deixa preso aqui. 7 anos se passou, 10 anos se passou, e eu estou aqui preso. Estou com 30 anos agora, sem um crime, não cometi nada. Esse de fato, não é igual o outro vermelho lá, mas esse de fato não tinha cometido crime. Esse é inocente. O outro não sei. Esse é. Mas imagina o coração dele nesse tempo. E aí? Permanece firme? Fiel ao Senhor ou não? Confiando no homem ou não? Confiando em Deus. Ele continua confiando em Deus. Bem, de repente o faraó tem um sonho. E nesse sonho, o copeiro se lembra de um jovem na cadeia, chamado José. Esse jovem tinha um dom que provavelmente era de alguma divindade. Dentro da cabeça do egípcio, cheio das suas divindades, esse jovem tem algum dom de alguma divindade, porque ele interpreta sonhos. O faraó manda chamar José. E Deus dá a José a revelação a respeito daquele sonho. Os 7 anos, que provavelmente seria uma era, não só de 7 anos, mas um tempo, a qual não iria chover, aonde as águas do rio Nilo iriam diminuir bastante, aonde a seca chegaria, aonde toda a região da África, ali onde o Egito está, e também a Ásia Menor, sofreria com uma forte seca. E Deus revelou que daria 7 anos de fartura, mais 7 anos de escassez. E José interpreta esse sonho. Quando ele faz isso, o faraó fala para ele o seguinte: eu entendo que você tem alguma coisa com Deus. Então, abaixo do meu trono, só você fala. Você só é menor do que eu em relação ao trono. Tirou o anel do dedo com selo, colocou a José, mandou vestir de linho, tirou ele da cadeia e colocou ele como governador do Egito. E logo depois dessa fala com o faraó, ele já sai verificando todo o Egito e fazendo grandes lugares para guardar alimentos, para guardar uma quantidade tão grande que nem contava-se da quantidade de grãos que tinha. Que introdução enorme para a gente entender o porquê que o povo de Israel chega até lá. Por que o povo de Israel chega até lá? Tudo bem? Aí, beleza. Por que o povo de Deus chega até lá? Teve fome. E agora, o único lugar que tinha comida era no Egito. E os irmãos de José vão até o Egito. Chegam lá, levam seus ouros, ou melhor, suas pratas, levam sua riqueza para comprar comida. José reconhece quem ele é. José entende quem são os irmãos. E aí, quando ele vê isso, quando ele reconhece os irmãos, ele chora. Ele chora. Porque os irmãos contam a história. Nós éramos em 12, mas teve um irmão que veio a falecer. Nós éramos em 12, mas um se perdeu e o outro está com o nosso pai. E ele chora. E ele fala o seguinte: então volte para a casa do seu pai, mantenha um dos seus irmãos aqui e depois traga com ele Benjamim. Eu quero conhecer esse caçula para saber se ele é de fato aquele que deveria ser filho de Jacó, filho de Judá, de Israel. E aí um dos irmãos ficam com José no Egito. Agora eu me perdi aqui, peraí. Beleza, voltei. Vamos lá, irmãos. Vamos acabar aqui o texto. Bem, quando Benjamim volta e vai embora José, depois de comerem, beberem juntos e tal, indo embora, o copo de ouro de José ele coloca na bolsa de Benjamim e manda os seus soldados irem atrás. Quando chegam até lá, encontram na bolsa dos irmãos absolutamente nada. Os irmãos tranquilos,
dizendo que não tinham roubado absolutamente nada do governador, de José. E abrindo bolsa por bolsa, não encontravam nada. Quando chegou na bolsa de Benjamim, encontraram um pó. E a fala do governador, no caso de José, era que aquele cara, Benjamim, teria que ser morto. Naquele momento, queridos, houve algo sobrenatural. Naquele momento houve perdão. Naquele momento, naquele determinado momento, nós vemos como o milagre do perdão muda as nossas histórias. Ele, vendo essa situação dos irmãos em prantos, porque Benjamim teria que ficar no Egito e ser morto, ele nota que os irmãos tinham remorso, que os irmãos tinham culpa pelo que fizeram com ele, que os irmãos eram diferentes do que tinham feito com ele na sua mocidade. Sabe por que José entende isso? Porque quando eles estavam conversando na sua língua do hebraico, José falando em egípcio, né? Não sei qual é a linguagem, deve ser essa. Através de um intérprete, eles começam a conversar entre eles, dizendo assim: sabe o que está acontecendo? A maldade que nós fizemos com o nosso irmão está caindo sobre nós agora. O sangue de José está sendo justificado agora. Aquilo que nós fizemos com o nosso irmão com maldade, ele pedindo para nós não matá-lo, e nós vendemos sem piedade, chegou para nós agora. E aí Judá falando assim, e Rubem dizendo: e vocês não me ouviram? Eu falei para vocês não fazerem mal para o menino, e vocês não me ouviram. Nesse momento José chorou, mas ele não entendia que aquele coração daqueles irmãos estava transformado. E aí ele põe eles à prova, dizendo: como é que eles vão reagir em relação a Benjamim? Será que eles vão dizer assim: pode ficar com o menino então? Ele já fez isso com José? Mas não. Quando os irmãos souberam que Benjamim teria que ficar, eles entraram em prantos. Um dos irmãos fala o seguinte: me mata no lugar dele, porque meu pai não vai suportar a morte de Benjamim, porque meu pai quase morreu por causa de José. Ele não vai suportar Benjamim. Eu troco de lugar com Benjamim. Eu morro no lugar dele. Deixa Benjamim voltar. Naquela hora, José se revela e diz para os seus irmãos quem ele é. E manda que traga o pai. E o pai volta. O pai vai para o Egito. Chega no Egito e recebe boas terras. Chega no Egito, seus filhos são pastores daquela região. Chega no Egito, e eles então se formam como uma grande nação. Por que o povo de Israel foi para o Egito, irmãos? Por causa da fome. Eles chegam no Egito como convidados de José. E o faraó os abençoa por causa de José. Só que não termina aqui. Essa é a história de Israel. Mas qual é a redenção de Israel? Vou contar para você. Vamos na bênção de Abraão, de Jacó aos seus filhos. Eu quero que você abra comigo aí, em Gênesis capítulo 49, a partir do verso de número 8. Jacó começa dando a bênção a Rubem, e Rubem fez algo mal diante de seu pai. Depois ele fala de Simeão e Levi, e Simeão, aquele que queria se colocar no lugar de Benjamim, também fez algo mal diante do seu pai. Ele matou homens inocentes e fez com que o seu pai tivesse vergonha no meio daquele povo. Mas agora no verso número 8, olha uma bênção a qual Jacó deixa para Judá, seu terceiro filho. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como o leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. De quem tem coragem, e quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, preste bem atenção, verso 10. O cetro não se apartará de Judá,
nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jesus é conhecido como o quê? Leão da tribo de Judá. A promessa para José, a história do povo de Israel, como nós contamos aqui, só existiu para que a bênção fosse feita a Judá, para que a herança a qual o Senhor tinha para esse povo viesse no tempo certo. Existia um propósito em todas as coisas, e existe um propósito em todas as coisas debaixo do céu. É isso que Eclesiastes vai dizer para nós. E há um propósito maior nas nossas vidas. Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Imagina agora todo esse cenário que eu contei: fome, seca, escravidão, ser vendido como escravo, então, ser rasgado as suas vestes pelos seus irmãos, ser injustiçado. Mas aí muda a história, se levanta, interpreta o sonho, vira governador, é abençoado, cresce diante do Egito, cresce diante dos povos, é engrandecido como o líder supremo abaixo do imperador, do rei, do faraó, para um propósito, para que se mantesse vivo a nação de Israel. Verso de número 50, capítulo de número 50. Eu li porque que a bênção chegou até José, porque que Deus usou o seu pai para dizer a ele que ele seria um ramo frutífero. Depois que o pai morre, os irmãos ficam pensando: o que será que vai acontecer com a gente? Agora que o nosso pai morreu, José vai acabar com a gente. Ele não matou a gente ainda porque o nosso pai estava vivo, mas agora que o nosso pai morreu, ele vai agir conosco como nós precisamos, né? Do jeito que a gente merece. Olha o verso número 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-te que perdoe os nossos erros e pecados, os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoaram os pecados dos servos de Deus e teu pai. Quando recebeu esse recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Lembra a visão, o sonho do ramos? Os ramos se curvando diante de José. O que José responde? Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José os perdoou e entendeu que o que aconteceu com ele era para que preservasse a vida de muitos. Depois de muitos anos, vem o novo José, Cristo ressurreto, que foi levado à cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quando se fala de Páscoa, irmão, não é chocolate. Quando se fala de Páscoa, não é aquela festa assim bem simplória, com o mercado às vezes funcionando só esse mês, e aí deixa passar no nosso coração. Não, é a história de um Deus que amou o mundo de tal maneira que entrega o seu filho na mesma forma que José sofreu, e até pior, porque Jesus suporta a morte e morte de cruz, por amor a mim e a você. Quando se fala de Páscoa, se fala da redenção de um povo. Quando se fala de Páscoa, se fala de um sangue que foi derramado no madeiro, para que eu e você tivéssemos vida eterna.
Quando se fala de Páscoa, se fala da história do povo de Israel, que encontrou redenção e teve o perdão quando deveriam ser julgados pelos seus atos errados. Quando se fala de Páscoa, se fala de um povo como nós, que deveríamos pagar pelos pecados que cometemos, que deveríamos ser tratados com justiça, não uma justiça misericordiosa como é de Deus, mas uma justiça de fúria, de ira, de fato, de condenação, mas porque Ele nos ama tanto, Ele nos perdoa em Cristo Jesus. Quando se fala de Páscoa é disso. Quando se fala de Páscoa é desse perdão. Não tinha nada que os irmãos podiam fazer para José. O que eles iam falar para José? José, sabe, rapaz, depois que eu vim para o Egito eu ganhei um carro novo, né? Uma viga, uma quadra com 5 cavalos, eu vou te dar para você me perdoar. Não dava para pagar. Sabe o que é perdão, irmão? Perdão é quando não tem nada que a gente possa fazer para ser desculpado. Quando não há alternativa para a gente, só o perdão acontece. Não há nada que a gente possa fazer para Deus. Deus, é o seguinte, agora eu sou um cara bonzinho, agora eu sou assim, eu tento não agir errado. Tem como perdoar meus pecados? Não tem. Porque nada se equivale a um perdão de pecados. Só Deus tem poder para fazer isso e através de Cristo Jesus. Quando se fala de perdão, fala que eu não consigo fazer nada para que eu tenha uma dívida paga. O que os irmãos iam dizer para José? José, ei, cara, o que eu posso fazer? Somos seus escravos. José poderia falar, beleza, são mesmo, pode acorrentar, agora é a hora de vingança. Mas ele disse, vocês não me devem nada, sou eu no lugar de Deus. Era necessário que eu vivesse tudo isso, para que muitos fossem salvos. É a mesma coisa com Deus. Quando nós olhamos e cantamos, e falamos, e celebramos, e às vezes a gente quer colocar Jesus de novo numa cruz, Deus fala assim para a gente, olha, o preço já foi pago, e foi pago uma vez só. E o sacrifício de sangue, ele não é tirado. O sacrifício do sangue derramado não tem como ser retirado. A justiça de Deus já foi totalmente paga, não por você, mas por Jesus, o puro, o perfeito, e também é o justo juiz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que essa palavra de esperança possa fazer sentido no seu coração. Se você tem curiosidade de entender melhor, não de uma forma tão rápida como eu contei aqui, leia Gênesis. Leia Gênesis com calma. São 50 capítulos só. Se você ler um por dia, 2 meses e meio aí, 2 meses só, você acaba. Leia com calma, medite. Deus vai falar muito com você aqui. E você vai ver como Cristo é revelado desde o início na história de um povo. E como Cristo tem sido revelado para nós através da exposição do Evangelho. Vamos orar? Se coloque de pé. É uma pena, queridos, nós não estarmos juntos no próximo domingo de forma presencial. Mas eu já deixo uma dica aqui para os irmãos. Nós vamos continuar. E agora a gente vai entrar em Êxodo, falando da Páscoa judaica. A primeira Páscoa. E aí os irmãos vão ter ainda um conhecimento maior da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pelos teus filhos aqui reunidos. Ó Senhor, guarda o teu povo. Pai, guarda o teu povo, sustenta nesse tempo. Pai, dias difíceis talvez cheguem por maldade de homens, por dureza de corações. Mas guarda o teu povo, Pai. Que a nossa nação seja abençoada pelo Senhor. Que homens íntegros possam de fato governar para o bem do povo. Pai querido, que homens assim como nós vemos na Bíblia, homens como José, possam ser íntegros e retos diante do Senhor e agir não por interesse próprio, mas doar-se também em relação a muitos e aos outros. Pai, nos ajuda como igreja a permanecermos inabaláveis na Tua palavra. Nos ajuda como Teu povo a permanecermos fiéis às Tuas Escrituras, a vivermos, ó Deus, uma vida de santidade, a agradecer o Senhor com as nossas vidas de fato, a prestarmos culto no nosso dia a dia, a adorarmos o Senhor, ó Pai, em todo tempo e em todo lugar. Obrigado pela vida dos Teus filhos aqui presentes, obrigado por aqueles que nos acompanham na internet,
Que o Senhor fale a cada coração, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, nosso bendito Pai, que a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as boas, agradáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, igreja amada do Senhor. Seja com o povo de Deus espalhado na face da terra. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Querido, uma semana de bênção. Vá em paz, em nome de Jesus. E eu te espero online, a partir então da próxima semana. Se você veio preparado, ali atrás tem o gasofilaço. Você pode depositar ali o seu dízimo, sua oferta. Deus te abençoe grandemente.